Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo por aqui. O tema que a gente vai conversar nesse vídeo é sobre a culpa materna. Se você é mãe ou conversar com uma, provavelmente vai encontrar essa culpa em algum momento. Tudo que envolve a maternidade, a gestação, o parto, a amamentação, a introdução alimentar, o retorno para o trabalho, as questões do desenvolvimento infantil, o equilíbrio que precisa ter entre as outras atividades da vida e a maternidade, tudo isso pode acabar gerando uma certa culpa. E é sobre isso que a gente vai conversar. O meu nome é Jamile, eu sou psicóloga aqui do Espaço Viver e se você quer conhecer melhor esse universo e dicas para lidar com a culpa materna, vem comigo. Bom, vamos refletir sobre esse sentimento de culpa na maternidade e também dicas para lidar com essa situação. O sentimento de culpa, ele aparece sempre que achamos que as nossas ações ou ainda a falta de ações, a omissão, nos leva a acreditar que prejudicamos alguém ou até a nós mesmos. Na maternidade especificamente, esses sentimentos estão relacionados a essas ações direcionadas aos nossos filhos. Então a gente acredita que de alguma forma está sendo insuficiente ou acreditamos que estamos prejudicando de alguma forma os nossos filhos. É importante lembrar que os sentimentos, por si só, não são nem bons nem ruins. Eles são importantes porque nos ajudam a nos aproximar de nós mesmos. O sentimento de culpa, nesse caso, nos ajuda a refletir sobre as nossas próprias ações e a nos responsabilizarmos por elas. Esse sentimento nos faz perceber se fizemos algo que não estamos tão confortáveis nas nossas atitudes. E quando se trata da maternidade, esse sentimento pode aumentar de intensidade e de frequência. Afinal de contas, um ser humano indefeso e com grandes demandas está sob total responsabilidade da mãe. As mães, desde a gestação, iniciam um processo de transformação e de busca pela perfeição. Precisam cuidar muito da sua alimentação e estar bem, porque isso influencia decisivamente na formação do bebê. Precisam pensar no parto, como é o parto mais saudável para si e para o bebê. E ainda tem a amamentação, como se fosse um processo muito natural, que acontece tranquilamente e que na realidade é um processo bem mais difícil. As mães são bombardeadas de informações de qual o caminho para se tornarem mães perfeitas. A pesquisadora Valesca Zanello e outros autores têm um artigo sobre a maternidade na pandemia que eles trazem um resgate histórico do papel da maternidade. E ela diz que a maternidade nem sempre foi assim como a gente conhece hoje. O cuidado em si é uma habilidade do ser humano, ou seja, ele pode ser realizado por todos os seres humanos, mas que acabou sendo naturalizada como algo instintivo das mulheres mães. E quando começamos a ter os discursos da pediatria e da própria psicologia do que é o mais saudável nos cuidados, aí nesse momento começou a aumentar e a se construir mais ainda a culpa materna. Será que eu estou fazendo de acordo com o recomendado pelos manuais, pelos médicos, pelos psicólogos? Em outras palavras, nós sabemos que as cobranças relacionadas à maternidade são cada vez mais altas. Estamos vivendo um período de construção de um ideal de maternidade que é inatingível. As mães são cobradas e se cobram por uma perfeição impossível de ser vivenciada. Sentimentos de culpa, de inadequação, de incapacidade passam a fazer parte da rotina da maternidade. Se você está curtindo os nossos vídeos, pare só um tempinho para curtir e também para se inscrever no nosso canal do YouTube. Aqui do Espaço nós atualizamos com muita frequência esse canal, trazendo conteúdos novos da área da psicologia. Então, a gente reconhece que a maternidade pode gerar sentimento de culpa. E o que fazer diante dessa situação? Então a gente vai seguir agora com algumas dicas que podem nos ajudar a encarar com mais leveza a maternidade e os sentimentos de culpa gerados por ela. São muitos os caminhos que podem ajudar a lidar com a culpa materna e a maternidade de uma forma geral. Então, uma dica inicial é reconhecer a realidade da maternidade
Quando passamos a encarar de forma mais realista a maternidade, nós tendemos a reconhecer que a maternidade perfeita não existe. Começamos a perceber a realidade como ela é de fato. A maternidade não é uma competição entre mães, não é um conto de fadas, ela exige muito, muito e tem muitos desafios. E são encarados de forma completamente individual por cada mãe. Segunda dica, ter uma rede de apoio. Por vezes as mães sentem-se na obrigação de dar conta de tudo sozinhas e estão sobrecarregadas e exaustas, como se aguentar tudo fosse sinônimo de força, não podendo demonstrar cansaço ou impaciência, tendo que dar conta de todas as exigências que envolvem educar uma criança. Dividir um pouco os cuidados com uma rede de apoio pode ajudar muito. Avós, pessoas de confiança e, na medida do possível, lembrar que a mãe também precisa de cuidados. Compartilhar os desafios da maternidade. Então, às vezes, compartilhar com pessoas de confiança esses sentimentos que são gerados pela maternidade, quais são as situações e os contextos em que o sentimento de culpa aparece, pode ajudar a perceber a realidade com mais clareza e nos ajuda a organizar as questões da maternidade. E nesse caso, se estiver muito difícil, uma ajuda profissional de um psicólogo pode ajudar também. E uma última dica, equilíbrio entre razão e emoção. Estar atento ao que nos dizem as nossas emoções e o que nos diz a razão também pode ajudar a localizar se estamos tomando mais um lado ou outro da história. Por falar em razão e emoção, a gente tem um blog sobre esse tema, em que tem uma contextualização da razão e da emoção e também dicas para equilibrar esses dois aspectos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para vocês, tá? Bom, o sentimento de culpa é algo que existe em nós mesmos, que faz parte da nossa vida, mas que na maternidade ganha um contorno ainda mais complexo e mais desafiador. Então é preciso que a gente fique atento a esses sentimentos, reconhecendo a existência, nos aproximando deles, para que não sejamos tomadas pelo sentimento de culpa, para que eles não acabem tomando conta de nós. Torço muito que essa reflexão tenha feito sentido aí para você. E se você quiser compartilhar algo sobre esse tema, eu estou por aqui, viu? Abraços!